seja bem-vindo ao podcast da Chá Decor. Eu sou Elisa Toazzi, junto comigo Juliana Mayumi, designers entusiastas sobre o tema. Essa série de 3 episódios fala sobre a relação das pessoas com o morar, suas processos de escolha, especificação, inspiração, sua relação com a casa. Mas antes... Introduzindo um pouco, a Chá Decor é uma empresa especialista em superfícies para indústrias de MDF, MDP, piso laminado e laminado de alta pressão, só para situar um pouco sobre a empresa. No episódio de hoje, o terceiro e último da série, a gente vai falar sobre tendências, influências locais e globais, fazer um pouco desse contraponto. Para somar nessa conversa, temos a nossa convidada, a ilustre Amanda Ferber. Amanda é arquiteta, empreendedora, fundadora e CEO do Architecture Hunter, uma plataforma global de inspirações arquitetônicas. Amanda, conta um pouquinho mais. Por que você veio somar com a gente nesse processo? Bom, primeiro, obrigada pelo convite para estar aqui nesse terceiro episódio. Os outros 2 foram muito legais, também tem que assistir. Mas, bom, contextualizando, o Architecture Hunter, a gente é uma mídia internacional de arquitetura e design, conteúdo. A gente é uma mídia digital, a gente sempre gosta de se colocar também como uma mídia não tradicional, porque a gente traz o conteúdo de uma forma mais visual, audiovisual, principalmente hoje. Então, conheçam também um pouquinho. E ano que vem, 2025, o Architecture Hunter completa 12 anos. É uma jornada. É muita coisa. A gente nasceu no Instagram como curadoria, isso foi algo que nunca mudou. A gente sempre teve o foco em curadoria de arquitetura e design. E por nossa curadoria ser internacional, a gente escrever tudo em inglês, a gente acabou atingindo uma audiência global também, né? Então, dos nossos mais de 3 milhões de pessoas que nos acompanham mundialmente, a gente tem essas pessoas espalhadas pelo mundo inteiro. Então, 20% na Europa, 9% nos Estados Unidos, 8% no Brasil, 3% na Austrália. Então, é super espalhado realmente globalmente. Então, é um prazer estar aqui com vocês também, com a Chá Decor, para conversar um pouco sobre um assunto tão curioso para as pessoas. Então, a experiência global é perfeita para o episódio de hoje. É verdade. No primeiro episódio, a gente falou um pouquinho mais com dados sobre como é a relação das pessoas com o morar, casa alugada, casa própria, quantas pessoas se mudam, a cada quanto tempo, né? No segundo, a gente falou um pouquinho sobre essas influências do design, como é a escolha de materiais, como a gente vê a regionalização, e eu acho que esse é um ótimo gancho, né, para a discussão de hoje. Legal. E aí a gente começa falando um pouquinho, que eu acho que é bem importante, porque um dos principais fatores na regionalização de qualquer projeto, eu acho que é a escolha de materiais. Sim. Quanto mais a gente consegue tornar isso local, mais a gente consegue ter isso refletido no resultado daquele projeto, certo? Como é que vocês veem isso? Olha, no episódio anterior a gente falou super sobre algumas arquiteturas, design que tem bastante originalidade, são bem autorais, mercados que são bem autorais. A gente citou principalmente o México, né? Eu falei que o México, para mim, hoje é um dos que tem mais essa característica forte. E, principalmente, isso se dá por causa dos materiais. A gente percebe, no caso específico até do México, o quanto eles usam materiais locais. Eles têm muito o material local como fonte principal da sua paleta de materiais daquele projeto, né? E eu acho que isso é uma tendência também, por algumas questões de outros episódios que a gente até falou sobre sustentabilidade, por exemplo. As novas gerações estão cada vez mais se importando com a sustentabilidade. E é claro, quando a gente usa materiais que tem disponível ali naquela região, isso diminui um pouco o impacto que aquele projeto causa para o mundo. Pelo próprio transporte, por exemplo, né? Daquele material, como fazer chegar até lá. É claro que, assim, não é de uma forma tão óbvia, assim, porque, às vezes, existem certos materiais que têm um impacto menor, então compensa trazê-lo, mas de uma forma mais generalista, isso é bem verdade, assim, né? Os materiais locais, eles têm um impacto talvez menor, mas... eu acho que, por outro lado também, esteticamente, isso também tem acontecido, a gente percebe. Até que, de novo, a gente falou disso em outros episódios, mas principalmente aqui no Brasil, né? A gente percebe que tem cada vez mais valorizado os materiais daqui. A madeira
brasileira e fazer uso desse tipo de material, das pedras, também tudo, assim. Então, cada vez mais essa regionalização não acontece só uma decisão do que você... ali do móvel solto, digamos assim, mas acho que da própria materialidade do projeto. Para introduzir nossa conversa, uma pergunta que a gente fez para outros entrevistados também é de que maneira as redes sociais e as plataformas de design influenciam, né, a adoção de novas tendências nos ambientes. Isso, acho que até uma continuação de algo que a gente falou no episódio anterior. Porque, assim, acho que a principal questão é que nos últimos 12, 13, 15 anos, talvez, eu acho que o acesso ao conteúdo de arquitetura e design, ele foi mais democratizado, digamos assim, né? Porque antes, os conteúdos de arquitetura e design, eles estavam em livros, revistas pagas, mostras pagas, conteúdos de televisão que são geralmente em canais fechados, ou seja, sempre pago, né? Acesso limitado. Acesso limitado. E assim, você não compra um livro, uma coisa de um assunto que não te interessa. Não, sei lá, exemplo X, mas eu não vou comprar, sei lá, 4 rodas, entendeu? Tipo, se não tá no meu assunto de interesse, assim, sabe? Com certeza. Então, ninguém vai comprar um conteúdo que não tem interesse. Eu acho que, principalmente com as redes sociais, assim, acho que isso já aconteceu desde quando a mídia arquitetônica e de design passou a ser digital, né? Então, com o nascimento de Arquidaily, Architizer, Design, tipo, todos esses sites que são de notícias globais, isso já ajudou muito pro profissional, principalmente. Acho que o profissional começou a ter acesso. Foi a primeira abertura que teve. Primeira abertura, né? Exato. Só que essas plataformas, esses sites, elas eram muito voltadas pro profissional, não pro mercado, não pro mercado final, né? Não como consumo de entretenimento. Leigo, digamos. Exato. Mas esse já foi o primeiro passo, assim. E aí depois, mais especificamente, então, nos últimos 12 anos, digamos assim, com as redes sociais, né? Então, desde grupo no Facebook, grupo não... aquelas páginas de conteúdo no Facebook, nem lembro mais como se chama. As comunidades. Comunidades, exato. Mas, principalmente, eu dou muito isso ao Instagram, o acesso a esse tipo de conteúdo se tornou muito mais acessível, muito mais democrático. Por quê? Se você é uma pessoa que, entre aspas, que não tem como não se interessar pelo mercado de arquitetura e design, é super legal, mas... É difícil não se interessar. Mas se você, entre aspas, é uma pessoa que não se interessa por esse conteúdo, então você não é uma pessoa que vai comprar uma revista, mas você tem um amigo arquiteto, um amigo designer, sei lá, ou mesmo que você não tenha, ou o Instagram... Vai se mudar, por exemplo. Exato. O algoritmo do Instagram hoje joga pra você aquilo. Ou porque você segue alguém que ele é incansável incansável nesse processo. Exato. Então, assim, eu acho que foi impossível, desde que o Instagram bombou, das pessoas, mesmo que não tivessem interesse nisso, não fossem impactadas por algum conteúdo de arquitetura e design. Seja pelo próprio algoritmo, ou porque você tem amigos na sua bolha que são daquele meio, sabe? Você começou por isso, né? Porque você não tinha uma página que você seguisse, que você gostasse, que tivesse uma curadoria. Não. Acho que não é bem por isso, assim. Porque acho que seria... Tipo, dizer que eu não gostava das páginas de jeito nenhum. Não, assim, ok. Mas, claro que não era o curadoria... teu filtro. Exato. Era um filtro do filtro, assim. Era a minha curadoria particular, que eu salvava as imagens para a faculdade de arquitetura. Comecei super nova, comecei com 18 anos. Nem sabia que eu estava fundando a minha empresa. Era a tua biblioteca de referências. Exato, legal. E era a minha biblioteca particular, do que eu pegava de referências para a faculdade. E no final do primeiro semestre, eu falei, vou abrir um Instagram para compartilhar essas fotinhos aqui que eu tenho para mim. Olha só, E é muito engraçado, assim, porque o Architect Center foi uma das primeiras páginas de arquitetura de curadoria do mundo no Instagram. E que, inclusive, uma das primeiras e que permanecem até hoje, assim. Eu acho que, junto comigo, que nasceu, deve ter mais duas que eu conheço que continuaram até hoje, tipo... sobreviveram ao tempo. Que ou, sei lá, às vezes o fundador foi fazer outra coisa. Mas, assim, que nasceram no Instagram. Eu conheço mais duas, que nasceram na mesma época.
Então, assim, esse foi o nascimento do Architecture Hunter. Mas, enfim, voltando também ao que você estava falando, eu acho que foi isso, assim. Nos últimos 12 anos foi impossível as pessoas não serem impactadas. Verdade. E aí, descobrirem que se interessam pela arquitetura, pelo design. Sabe? Então, assim, essa é a questão. E os arquitetos... E depois de menos anos ainda, mas já tem um bom tempo também, talvez uns 10, 8 anos, o Instagram também começou a ser uma ferramenta profissional do profissional. Um currículo, né, do profissional. Exato, o portfólio ali do arquiteto, exatamente. do designer. Então, ele se tornou a própria mídia. Então, ou seja, se tornou mais acessível ainda. O profissional não dependia da mídia para ser publicado. Ele se publica. E isso também impacta e chega numa audiência que nem sabe que se interessa por arquitetura e design. Por isso que eu brinco, se você, entre aspas, não se interessa por arquitetura e design. Porque acho que é muito impossível a pessoa ser impactada e não achar legal. Em algum lugar. Exato, todo mundo vive. A arquitetura é tudo. Design é tudo. Então, é a nossa casca. Exato. A gente tá dentro desse É o cenário da vida de 100% das pessoas. Exatamente. Perfeito. Então não tem como não achar aquilo interessante quando você começa a ser impactado e entender o porquê das coisas, sabe? O conceito por trás dos profissionais, o que eles pensaram. Enfim, então acho que realmente, assim, a digitalização mudou muito esse acesso à informação da arquitetura e design e as redes sociais mais ainda. Eu acho que até teve um dos entrevistados que comentou isso, assim, que é inegável a influência das redes sociais e dos perfis de arquitetos nessa transformação desse mercado. Uhum. Né? E o poder que esse segmento ganhou, né? Saiu da mão de um revendedor, saiu daquele universo da construção. Sim. Né? E passou a fazer parte do universo muito mais inspiracional das pessoas. Sim. Né? Mas, ao mesmo tempo, ele comenta assim que só não é mais acessível porque a maior parte desses materiais, eles são muito caros. Sim. Muitas vezes muito caros. Uhum. Né? Então, o que você vê numa amostra, o que você vê num projeto arquitetônico é muitas vezes inacessível para uma classe C, para uma classe D, né? E até muitas vezes para uma classe B também. Uhum. Uhum. Então, essa democratização, ela existe no acesso à informação, mas nem sempre no acesso ao produto. Sim. Isso eu acho que é uma... Eu acho que grandes investimentos. Mas acho que existe... Justamente por isso, porque o acesso à informação e o desejo passou a ser maior, o desejo por ter um profissional desenhando para si, e a percepção de necessidade também, que acho que não é nem só desejo, acho que com o tempo as pessoas começaram a perceber mais e mais o quanto isso ajuda, o quanto isso resolve problemas, né? Exato. E eu acho que começou-se também um movimento de marcas a tentarem trazer materiais um pouco mais acessíveis. E que tem suas próprias características também, sabe? Tipo, mas claro, ainda não é acessível. Só é mais acessível se comparado a outros... Ou menos inacessível. Momentos. É menos inacessível, do que a outros momentos. Mas acessível, acho que ainda não é a palavra pro nosso mercado. Mas vai ser. Está no caminho. Está no caminho. Tudo é um processo. E tem soluções também, né? Que não são todo o investimento, às vezes, mas algumas soluções intermediárias que você consegue, né, renovar, você consegue ter... Uhum. Aplicar, olhar aquela inspiração e fazer a sua versão, muitas vezes, a sua leitura adaptada. daquilo. Exato. Em meio a tantas redes sociais, tanto conteúdo agora acessível, democratizado, a gente poderia achar que isso nos levaria à redução da importância do profissional e pelo contrário, né, Amanda? Você trouxe pra gente aqui nos bastidores um exemplo de como isso tem acontecido. Sim, isso é verdade. A gente vê, né, a gente estava até falando, tem cada vez mais Pinterest, cada vez mais material disponível no Instagram para séries e tudo, e do it yourself, tutoriais ensinando como fazer as coisas. E sim, a gente poderia acabar achando que isso ocasiona pessoas contratarem cada vez menos profissionais para desenhar esses espaços, mas a verdade é que tem acontecido o oposto pelos dados que vocês têm, certo? Isso. Eu acho que na verdade isso faz muito sentido, tipo, é contraintuitivo, mas eu acho que faz sentido, porque quando a gente tem acesso a muita informação, muitas opções, a escolha se torna mais difícil. Então, é que nem, sei lá, tipo, você vê um cardápio num restaurante e ele tem 7.000 páginas, você não sabe nem por onde começar, o que você quer tudo, você não quer nada daquilo. E aí, às vezes, é mais fácil você escolher quando tem um cardápio ali que tem 3 opções.
Até, sei lá, no mundo tipo, de negociação, dizem que o máximo que você deveria dar de opção do seu cliente era até 3. Porque senão ele se perde e a taxa de conversão é menor. Enfim, eu acho que digo aqui, ó, um parênteses, com criança é menos ainda. Dá 2 opções. Dá 2 opções. Que é esse ou esse. Não é se você quer ou não, é qual que você quer. Exato. Então, assim, na verdade, isso faz sentido, sim. Que as pessoas vendo a imensidão de possibilidades que existe no nosso mercado de arquitetura e design, ter alguém auxiliando ela a ter aquelas opções, ao que vai escolher, vai ser um projeto melhor, vai ser bem mais feito. Até só sei que nada sei, faz mais sentido ainda nesse raciocínio, porque, na verdade, tipo, quanto mais você vai se aprofundando num assunto, você vai entendendo que você não sabe nada sobre aquilo. E eu sempre trago exatamente isso, tipo, como exemplo, justamente quando a gente está falando sobre essa democratização ao acesso à informação. Como, na verdade, isso é positivo para o nosso mercado. Porque pode assustar os profissionais e achar, tipo, eu não vou compartilhar, porque senão eles vão achar que podem fazer por si só. E não é verdade, porque é isso, assim, na verdade, quanto menos eles sabem, mais eles resumem, sei lá, a arquitetura a escolha do tapete e da cortina, como se a arquitetura resumisse a isso. E quanto mais as pessoas vão entendendo, nossa, a arquitetura é muito mais, tá ligado ao bem-estar, é físico até, bioquímico do seu corpo, tem tantas coisas que impactam. Como a gente reage a cada cor, a cada material. Exato. Que eu preciso de um profissional me guiando ao que fazer ali, sabe? Tipo, não é a mera combinação de materiais, sabe? Faço agora o exemplo da própria Amanda, né? Que arquiteta, noivo arquiteto, e contrataram outro arquiteto para fazer o projeto. Exatamente. Eu ia falar justamente isso. Tipo, assim, eu meu namorado... noiva, que foi recém-noivo. Eu ainda tô trocando namorado pra noivo. Mudando de status. Eu e meu noivo, quando a gente pegou essa casa, a gente falou, vamos fazer projeto, meu Deus. Não, isso que você faz curadoria de projeto. Exato. E aí, quando a gente teve a oportunidade de, tipo, ter um profissional desenhando pra gente, a gente nem titubeou, porque... Óbvio que seria um processo muito mais bem pensado, planejado pra gente. Porque é isso, assim, tem tantas referências que nossa, eu quero pôr tudo. Como é que é o teu processo de escolha? O de vocês, né? Porque são 2 arquitetos, é pior ainda. Ainda bem que a gente é bem alinhado nos gostos. Porque senão poderia ser um trabalho a mais. Não ia nem dar certo. Nosso arquiteto, não ia dar certo. Um psicólogo pra fazer. Exato. Ele, o arquiteto e o terapeuta. Então, ainda bem que a gente tem gostos, assim, bem alinhados, sabe? Mas, assim, com certeza, tipo... eu até brinco, acho que o apartamento, a casa, poderia acabar virando uma colcha de retalhos do Pinterest, sabe? Tipo, as 1000 pastinhas e não ter uma unidade, sabe? Então... Um fio condutor, né? Que conecte tudo aquilo. Que Exato. Eu acho que isso é super importante. E alguém neutro que possa ouvir os 2 lados, inclusive, sabe? Então, é muito importante isso. Acho que é um ótimo exemplo, realmente. E eu acho que a gente fala, no nosso universo, a gente está sempre muito olhando para materiais. Né? Eu acho que a gente tem materiais naturais, mas a gente também tem aí dentro, né, do nosso métier os materiais que vêm para solucionar questões maiores de acesso àquelas opções de produto, aquela superfície, né? Aquela estética. Como é que é, no teu olhar, esse processo? Porque a gente tem uma infinidade de opções. Assim, de que forma as pessoas poderiam refinar essa escolha ou criar essa linha de raciocínio? Quando você escolhe para a tua curadoria de projetos, você tem ali um fio condutor. Quando a gente olha o teu Instagram, é impecável, né? Dá para ver um raciocínio. Então, o que a gente pode compartilhar com quem está nos escutando, que são profissionais também, mas para ajudar nesse processo, com um universo tão grande de opções? Eu acho que isso é um processo, tipo... Porque... nesse refinar da escolha de materiais, né? Porque eu acho que, às vezes, uma estratégia não de uma forma negativa, mas de uma forma positiva, diminuir a empolgação. Às vezes, principalmente quando são os primeiros projetos, você tá naquela empolgação de, tipo,
nossa, eu vi isso aqui, eu quero pôr isso num projeto, eu quero... E parece que... Experimentar muitas coisas, às vezes tudo junto. Porque, às vezes, é aquela empolgação de, tipo, será que eu vou ter uma outra oportunidade de pôr isso aqui? Sabe? E aí, parece que aquele projeto, o novo projeto, é a única oportunidade que você vai ter pra pôr... É o último projeto. É o último projeto, de colocar... É o primeiro, único e último oportunidade pra você colocar tudo aquilo que você viu que é lindo e maravilhoso e que você deseja pôr num projeto. É difícil. É difícil enxugar, tipo, a paleta de materiais, as ideias e tudo mais. Então, assim, eu acho que isso veio um pouco dessa empolgação, assim, sabe? Então, eu acho que é natural, assim, com o passar do tempo, vendo que novos projetos vão vir, que tá tudo bem, que vai vir novas oportunidades. É um processo de amadurecimento também profissional. Eu acho que tá tudo bem, assim. Acho que nem todo mundo começa também no mesmo ponto. Às vezes você vê, por exemplo, o Kim Shino, que é nosso arquiteto, é super, hiper jovem, muito novo. Tipo, ele tem, sei lá, 24, 25 anos, é muito novo. E eu acho que ele já tem esse olhar amadurecido bastante, assim, sabe? Mas eu acho que isso é natural. Acho que é um pouco isso, assim, de, tipo, talvez desapegar, sabe? Desapegar, às vezes, de ideias, de coisas que você, às vezes, teve previamente. Também tem uma questão, às vezes, quando a gente conhece novas soluções, novas materialidades, a gente fica, tá bom, no meu próximo projeto eu vou por isso. Só que, às vezes... A lista só aumenta. Não, quem disse que o seu próximo cliente... Vai gostar daquilo. Tem aquilo, tem a ver com ele, assim, sabe? Então, o projeto hoje é muito mais sobre o cliente do que sobre o profissional. Exato. É um equilíbrio entre a sua identidade como profissional e a identidade do seu cliente. Então, talvez algo que possa ajudar a manter um pouquinho essa sua pastinha própria também de curadoria de informações é criar um lugar onde você possa salvar essas referências e tudo mais, categorizar de alguma maneira. Então, isso aqui são tons de madeira, isso aqui são materiais, não sei. Pra você não ter aquela sensação de que, tipo, se eu não usar agora, eu vou esquecer que isso existe. Sabe? Tipo, abaixar um pouco a ansiedade daquilo. E aí, você vai criando um pouco a sua própria referência, sua pasta de referências. E quando vier um cliente que tem a ver com aquilo, quando vier um problema, que a solução é aquele material, você vai colocando, sabe? Acho que é um pouco assim, de, tipo, se acalmar e ouvir realmente o cliente. E fazer algo que tenha a ver com o cliente. E não só, às vezes, com a euforia e empolgação... de um novo projeto, sabe? Do novo desafio que vem se desdobrando ali. E tem o outro lado também, né? O outro extremo daquela pessoa que já tem mais madura, porque você está descrevendo aí o mais jovem, tem a pessoa que já está acostumado sempre com os mesmos materiais e... Que tem que sair da caixinha às vezes também. Que tem que abrir um pouquinho aquele espectro, né? Então tem que abrir a caixa. Também, né? E se abrir para outras coisas, para novas soluções. Total, é verdade. Ainda bem que você trouxe esse ponto, porque é verdade, se de um lado, às vezes... Quem está começando quer aumentar seu repertório, sua caixa de referências. Às vezes tem um outro lado que está na zona de conforto do que já dá certo. Que funciona. Fechado. Fechado, E a gente vê nomes já super consolidados e que eles continuam cada vez mais no hype, digamos assim, que tendem a ser nomes que estão olhando para coisas diferentes também, sabe? Tipo, estão abertos a isso. Então, eles se mantêm atualizados, mesmo tendo a sua linha criativa. Sua identidade forte. Bem forte, eles não estão parados no tempo. Exato. Não pode estar. Não pode estar. Ainda bem que você trouxe esse ponto. Eu acho que a gente começou, né? O tema principal era entender se essas influências e tendências, se elas são realmente globais, como todo mundo gosta muito de falar, ou se elas são locais. Ou se é um mix. Então, como é que vocês veem isso? Eu acho que é um mix, sim. Porque eu acho que se por um lado, nos últimos anos, tipo, teve um processo de globalização, acesso à informação tão grande e tudo mais, e talvez em algum momento a gente tenha ficado super, hiper posterizado, como a gente falou também no outro episódio, eu acho que alguns mercados perceberam isso e tentaram resgatar um pouco da sua própria identidade, sabe? Eu acho que o Brasil foi um desses mercados. Teve um momento que a gente era bem sem identidade, a gente tinha arquitetura e design de interiores. Copy-paste. Bem copy-paste, tipo, de muitas coisas, assim. E só olhando pro que é gringo. E o gringo é legal. E acho que hoje a gente tem um resgate muito maior do que... Não digo nem só na arquitetura e no design, acho que como um todo. Na moda, na gastronomia. A gente vê cada vez mais restaurantes que tem... Que eles se colocam... Eles são diferenciados porque eles têm
DNA brasileiro muito forte. Ingredientes brasileiros. Tipo, como assim um restaurante é diferenciado no Brasil porque ele tem ingredientes brasileiros? Eu fui uma vez num evento que tinha uma chefe. Ela era de Recife. Acho que ela era de Recife. E ela começou a falar um monte de ingrediente que ninguém nunca tinha ouvido falar. E nome de prato. E era tudo brasileiro lá. Local, mas vocês local conhecem, da região, né? Enfim. Mas vocês conhecem a palavra patê, creme brulee, não sei o quê? A gente ficou, nossa, que vergonha. Tipo, é verdade, sabe? Então, acho que isso acontece de uma maneira macro. Tipo, aqui no Brasil, desse resgate aos nossos materiais, a nossa criatividade, tudo, assim. Eu acho que tem uma conexão muito forte também com a questão da geração nova. Né? Porque a gente tem essa nova geração de profissionais adentrando o mercado. Autênticos. E ao mesmo tempo que tem grandes referências em profissionais brasileiros. Sim. Em nomes brasileiros, assim, a gente viaja. A primeira coisa quando você fala, eu sou do Brasil, e para um profissional da arquitetura, ele fala assim, Oscar Niemeyer, eles têm isso. E a gente não tinha, né, orgulho. Essa valorização, esse orgulho. A gente via ali nos anos 2000, 2010, assim, muitos arquitetos indo para as feiras, indo para Milão para fazer uma cópia do que estava vendo lá, né? Sim. E agora eu acho que já é a gente vai para lá. Hoje a gente tem as nossas posições lá. O mercado mundial o Brasil tá em Milão, e eles estão vendo aqui, eles estão vendo a gente. Então eu acho que tem uma soma, né, dessa geração nova que veio muito mais com uma enraizada, talvez. Num bom uma raiz muito mais orgulhosa das suas raízes. Né? Acho que foram tantos fatores ali nos anos 90, né, da globalização, a economia e a tecnologia e a grande influência, né, norte-americana e tudo. E eu acho que a gente passou por esse processo e agora vai ganhando outros olhares para o que é nosso. Eu tenho até uma frase de um professor na faculdade que acho que isso também exemplifica um pouco isso que a gente está falando, porque no primeiro semestre, eu lembro do professor falando assim, a vida do arquiteto só começa depois dos 50. Não, mas assim, tipo, quão desestimulante para as pessoas pra você falar isso pra uma pessoa de 18 anos. A ansiedade. Né? Falar, meu Deus, tipo, falta mais da metade da minha vida pra chegar lá. E isso foi em 2013. Olha como já mudou rápido, porque aí a gente tá falando, por exemplo, do Quintino, que é o arquiteto da minha casa, do meu noivo, que começou o nosso projeto com 23 anos. E tá com toda uma identidade. Coisa da sua própria identidade. Tipo, então, eu acho que hoje existe mais espaço também pros novos, pros jovens que estão fazendo coisas diferentes. Claro que isso também tem um lado ruim, porque não necessariamente quem tá em evidência necessariamente é um bom profissional, às vezes é um bom comunicador. Em todas as áreas. Não vamos nem entrar... Exato, não vamos entrar nem nesse lado. Mas, assim, enfim... Acho que a vida hoje do arquiteto e designer não começa depois dos 50, pelo menos. Não, com certeza não. Exato, começa muito antes. Então, isso também é um lado, sabe? Legal. Mais alguma pergunta para Amanda? Não? Fizemos muitas. Tenho mais, mas acho que encerrou nosso tempo. No café agora a gente faz as outras, né? Muito obrigada a vocês que nos acompanharam nesses 3 episódios sobre o morar, sobre as casas, sobre a relação das pessoas. Obrigada, Amanda, por estar com a gente também. Obrigada, menina. Seja o primeiro de muitos. Sim. Né? Ou o terceiro, né? Que esse já é o terceiro. Isso, exato. Esse é o terceiro episódio de muitos. A primeira série, terceiro episódio de muitos. Essa série de episódios faz parte da campanha global da Chadecor Local Essentials, em que a gente fez um olhar de cada mercado, né, onde a Chadecor atua mundialmente, trazendo quais são os possíveis best-sellers da manhã. E foi um prazer estar com vocês. A gente vai deixar uma série de sugestões de livros, conteúdos na descrição desse episódio e outros links relevantes também. Muito obrigada e acompanhe as redes sociais da Chadecor para saber dos próximos projetos.